E aí, pessoal, e brilhou a estrela de Ferreira. E agora você vai saber o caminho, o futuro e a vitória desse jogador talento tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes não esqueça, no primeiro comentário e na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Portanto, não perca a oportunidade, está aqui no link da descrição. Você vai ali e entende um pouco mais dessa oportunidade. Ferreira, finalmente brilhou a estrela de Ferreira, a vitória de Ferreira. Neste vídeo nós vamos falar passo a passo e também o caminho e o futuro em cima de novas informações, boas e nem tão boas assim. Ferreira chega no Grêmio 2014, 2015, joga no Sub-19, lá faz tempo, 16 ele é emprestado para o São Luís de Juí, jogou um jogo. Depois em janeiro de 2018, ele vai para o Toledo, consegue jogar um pouco, vai bem, essa citação inclusive que o Thiago Nunes, o treinador do Grêmio, fez quando ele era treinador do Atlético Paranaense. Depois vai para o Cianorte, joga pouco, joga no Aimoré, joga pouco também, pois 2 jogos no Aimoré, mas todos encantados com o seu futebol. E acabou sentindo uma lesão naquele período ali, uma fascite plantar, foi submetido a um tratamento, inclusive pago pelo seu empresário Pablo Bueno, que o torcedor do Grêmio costuma criticar muito em razão daquela questão que nós vamos tratar porque tem novidades nesse ponto. Depois ele volta ao Grêmio e no Grêmio faz um grande campeonato de aspirantes, vai bem, ganha projeção e cria a partir dali a ideia de que ele seria o sucessor de PP, de Everton e dessa linha que o Grêmio constrói. E é, mas isso a gente acaba sabendo depois. Em determinado momento, logo depois do problema envolvendo TT e o Grêmio, quando o Pablo Bueno e o seu jogador lá ainda do TT disseram que está na hora de botar os meninos para jogar e faz a crítica ao técnico Renato e em cima disso ele é completamente colocado de lado, Ferreira paga esse preço também. Paga esse preço também. E também, de alguma maneira, é tratado de uma forma um pouco diferente. E a partir daí diminui a sua questão, ele pede aumento nessa relação contratual, o Grêmio acaba colocando para treinar em separado, ele vai mais uma vez sendo preterido, assim como havia sido quando emprestado algumas vezes para ganhar experiência, também meio que deixado de lado em todos os momentos. Mas Ferreira foi persistente, ele foi lá, ele lutou, teve o apoio do staff dele, teve também o apoio de profissionais do Grêmio, como o Thiago Gomes, como os dirigentes da base, que sempre sustentaram a ideia de que ele seria, sim, sucesso. E ele finalmente venceu. E agora vive um momento ímpar, particular, que é o quê? Neste momento, o treinador do Grêmio, Thiago Nunes, tem o gosto pelo jogador e tem feito ele jogar exatamente na sua posição, sem acompanhar tanto o lateral, jogando do meio para frente, usando a sua capacidade de resolver os problemas no mano a mano, ele que tem um talento realmente diferente. E aí a gente chega no segundo ponto desse vídeo. Porque o primeiro foi a vitória pessoal de um jogador que, de certa maneira, sofreu e apanhou em todos os aspectos. Mas ele venceu. Ele continuou persistente e resiliente e venceu. E agora a gente começa a olhar para frente, projetar para frente. Dei alguns telefonemas hoje à tarde. Ele já está no radar do mercado internacional de forma importante. Muitos clubes começam a procurar Ferreira para ter o jogador em razão exatamente dessas qualidades. E o segundo ponto, Ferreira também já começa a ser visto por dirigentes da CBF. Por quê? Porque é um jogador que consegue solucionar os problemas dentro do campo. E ele, lembram? Ele tem idade olímpica. Ele pode fazer parte do time. E ele tem também, por que não, a ideia de que solucionando as suas situações, ele pode ser uma possibilidade de jogar na seleção brasileira. Começa a entrar no radar do futebol brasileiro de um modo geral.
O que esse menino tem conseguido fazer e os números que ele tem indicam exatamente isso. Ele consegue abrir o leque e as pessoas que estão vendo o futebol estão dizendo, opa, estamos diante de um jogador diferente. 18 jogos, 8 gols, 6 assistências. Ele leva 100 minutos em média para participar de algum gol. Nessa temporada, em 5 jogos, ele tem 4 gols e 2 assistências. Essa é uma relação de um jogador que pode ser visto de forma diferente. E aí entra as relações contratuais com o Grêmio e a vontade do jogador e do seu empresário. Nas conversas que eu tive, o jogador e o empresário dizem o seguinte: a hora de brilhar é no Grêmio. A vontade de brilhar é no Grêmio. Não tem a intenção de sair do Grêmio. Mas, e sempre é importante dizer isso, Ferreira tem aquele contrato ainda. E ninguém do Grêmio ligou para olhar e dizer o seguinte: olha, estamos diante de um jogador que ganhou uma projeção e que precisa ser tratado assim. Para se ter uma ideia, o Ferreira ganha 1/4 do que ganha GPR. 25%, um pouquinho mais de 25%, perto de 30%. Essa relação, ela tem que ter data para acabar. Por quê? Porque existem cláusulas desse contrato que é tratado a 7 chaves pelo Grêmio, porque existem cláusulas de confidencialidade importantes nesse contrato, mas essas cláusulas, de fato, podem apresentar risco para o Grêmio. Risco para o Grêmio. Em razão de algumas questões que são desenvolvidas no contrato e que na época foram amplamente discutidas e que hoje a gente entende. O Grêmio tem 80% dos direitos econômicos desse jogador, o que é um percentual relativamente bom para o momento. Mas eu acho que esse é o ponto para abrir o leque da cabeça da gente. O ponto é, o jogador quer permanecer no Grêmio. O seu empresário quer que ele permaneça no Grêmio. O Grêmio ainda não procurou. Quem disse que sim, não procurou o jogador e o seu staff para renovação de contrato. Não procurou. Existem cláusulas que podem sim tirar o jogador daqui no meio do ano, no fim do ano, sem grande impacto. Não consegui ter acesso exatamente aos números, mas os números que estão sendo divulgados aí têm alguns erros. É só o que eu consegui descobrir. Tem alguns erros, algumas distinções entre o que está sendo divulgado e a verdade. E em cima disso eu vou tentar buscar, mas a informação é que esse contrato está fechado lá e ninguém está abrindo. Então, em cima dessa realidade, o que a gente pode dizer é que o Grêmio tem que ir hoje buscar, porque esse jogador tem chance de aparecer na seleção brasileira. E no momento que ele botar a amarelinha, essas cláusulas viram pó dentro da realidade do futebol do exterior. E aí, a gente sabe que o euro a 6 por 1 vai fazer com que seja impossível a renovação de contrato dele, porque a diferença vai ser muito alta. Por exemplo, hoje, dentro das propostas que eu consegui descobrir, existem propostas de 3 milhões de euros limpo para um jogador desses. 3 milhões de euros por temporada, o que inviabiliza a situação dele aqui. Então é preciso olhar o que está acontecendo rapidamente e a partir daí buscar. É jogador que pode fazer parte da Copa do Mundo, é jogador que pode fazer parte da Olimpíada, é um jogador que está sendo visto pela CBF como importante. Se o Grêmio foi incompetente e deixou esse menino estourar só com 23 anos e achou que não ia estourar, errou o Grêmio na avaliação. Errou o Grêmio na avaliação e as pessoas que lá estavam. Hoje o que a gente vê é que é um jogador que ganha uma projeção. Quando assumiu a titularidade, lembrando, ele assume a titularidade a partir da saída do PP. O Ferreira era um jogador que entrava faltando 10 minutos do lado que não é o dele. Vocês lembram disso? E ele foi fundamental em muitos jogos ainda, jogando do outro lado, porque entrava no final dos jogos. O Ferreira na linha hierárquica viria depois do PP, o PP inclusive está no Grêmio ainda, não tem jogado. O Ferreira tem pouquíssimos jogos.
pouquíssimos jogos, e já abriu o leque da CBF, e já abriu o leque de muitos clubes do exterior, e de fato isso acontece. A nossa esperança qual é? Como gremistas, é exatamente o sentimento do Ferreira e do seu empresário, que neste momento dizem, ele precisa brilhar no Grêmio. É no Grêmio que nós vamos brilhar. Nós temos 2 Grenais pela frente, Ferreira é protagonista do time do Grêmio e a gente espera que ele brilhe. Mas o Grêmio tem que entender isso. E o Grêmio sabe melhor do que ninguém os riscos que isso determina. O Grêmio precisa chamar rápido e resolver rápido isso. Vontade das partes existe. Quando um jogador quer brilhar com a camisa do Grêmio, é sinal de que isso é uma porta aberta para que a gente construa, sim, uma grande história do Ferreira junto aos tricolores. Eu espero muito que ele tenha esse espaço, que ele consiga fazer e, se puder, nos dar de brinde 2 Grenais com grandes atuações. Melhor ainda, Ferreira é o nome da vez, Ferreira é o craque da vez e a vontade dele é ficar no Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.